Boa noite, igreja. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor e desde já eu quero ser grata a Deus pela rica oportunidade, pois é uma oportunidade única. A palavra do Senhor vai nos dizer que João Batista ele reconheceu que ele não era digno de tocar nas sandálias do Senhor. Assim eu também reconheço que eu não sou digna de estar na presença do Senhor. Eu não sou digna de falar o nome santo, o nome puro do Senhor, mas eis-me aqui, Senhor Deus e Pai, eu quero ser instrumento nas tuas mãos, Senhor Jesus. Igreja, eu peço que vocês abram as suas Bíblias em Provérbios 31:30, que assim diz a palavra do Senhor para o meu coração e para o seu coração. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor, Deus será elogiada. Pai, nesta noite, meu Deus, meu Pai, aqui diante da tua santa e amada presença, eu me coloco diante da tua presença e te entrego, meu Deus, meu Pai, esta palavra nas tuas mãos, Senhor Deus e Pai, que seja o teu Espírito Santo, meu Deus, meu Pai, falando por mim, Senhor Deus, Pai, que o teu Espírito Santo venha tomar os meus lábios, Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, que nada venha sair de mim, Senhor Deus, Pai, mas que tudo venha sair do Senhor, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer, meu Deus, meu Pai, que eu venha desaparecer, que o Senhor venha aparecer, meu Deus, meu Pai, que esta palavra, meu Deus, meu Pai, venha edificar essas mulheres, Senhor Jesus, que esta palavra, meu Deus, meu Pai, venha trazer renovo, que esta palavra, meu Deus, meu Pai, venha trazer, Senhor Jesus, mudança, Senhor Deus e Pai. Pai querido, Pai santo e Pai amado, eu entrego minha vida nas tuas mãos como instrumento, Senhor Jesus, e te peço, meu Deus, meu Pai, fala com essas mulheres, Senhor Jesus, fala com a tua igreja, Senhor Jesus, fala com o teu povo, meu Deus e meu Pai. Igreja, essa palavra vai nos dizer, vai nos trazer clareza para nós, que a beleza, ela não é importante, mas o temor para com Deus é importante. A maioria das pessoas acham, igreja, que temer a Deus é ter medo do Senhor, mas não, igreja. Temer a Deus é reconhecer a soberania do Senhor. Temer a Deus é apartar-se do mal, é buscar fazer o bem, é promover paz. A mulher temente a Deus, ela tem sabedoria, ela tem alegria, ela tem vida, ela guarda os mandamentos divinos do Senhor, ela se submete-se à orientação e à vontade de Deus. A mulher temente a Deus, ela é bem-sucedida, ela é valorosa, ela é reconhecida, ela é uma boa influência, ela tem um comportamento diferente. Ei, Deus disse, a formosura é uma ilusão e a beleza acaba. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado seja teu nome, Senhor. Porque, igreja, do que adianta ser perfeita nos olhares humanos, se nos olhares de Deus vocês entristecem o coração de Deus, com seu mau comportamento, suas atitudes, seu jeito de falar. Ei, igreja, ei, mulheres, ei, vocês são escolhidas. Comece a se examinar, comece a olhar para você, comece a ver o que está desagradando a Deus, o que você está fazendo. Ei, examina suas atitudes. Ei, as suas atitudes estão desagradando a Deus, então começa a mudar. Ei, seus pensamentos estão desagradando a Deus, começa a mudar. Aleluia, Jesus. Porque do que adianta louvar bonito, porque do que adianta orar bonito, se vocês não carregam a presença de Deus, se vocês não carregam o Espírito Santo de Deus. Ei, os fariseus, eles oravam, eles jejuavam, eles se mostravam, eles oravam na praça para serem vistos pelas pessoas, mas a presença de Deus não habitava neles, eles não carregavam a presença de Deus. Ei, os fariseus, eles viviam de aparência. Ei, Deus está te dizendo hoje, nesta noite, não vivam de aparências, não vivam de aparência, porque é enganosa, é ilusão, ela acaba. Ei, mas a presença de Deus, ela permanece, ela é eterna. Ei, carrega a presença de Deus, carrega o brilho do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus, louvado seja teu nome, Senhor Jesus.
Aleluia. E eu faço uma pergunta para vocês hoje. Vocês estão buscando a santidade? Vocês estão de acordo com a vontade de Deus? Muitas das vezes, por causa da soberba, por causa do nariz empinado, por causa do ódio, por causa dos pensamentos, por causa das atitudes, do comportamento, impedem vocês de receberem a bênção de Deus, a bênção de Deus para as suas vidas. Ei, Deus está dizendo: muda o teu comportamento para tu receber as bênçãos do céu, os tesouros do céu. Muda os seus pensamentos, muda as suas atitudes. Para de falar da vida do seu irmão. Seja diferente, seja uma mulher exemplar, seja valorosa, seja reconhecida. Seja um bom exemplo para os seus amigos, para as suas famílias. Aleluia, Jesus. Igreja, mulheres, vocês foram escolhidas para fazer a diferença no meio das suas amizades, no meio da sua casa, no meio da sua família, no meio da sua parentela. Deus está te chamando para você fazer a diferença. Viva a diferença. Aleluia, Jesus. Não vivam de aparência, igreja, porque ela acaba. A palavra do Senhor vai nos dizer em 1 Samuel 16:7, a qual lá está falando sobre Samuel. Deus falou para Samuel ir lá ungir, ir lá na casa de Jessé, para ungir um dos filhos de Jessé. E lá estavam os homens bonitos, de boa aparência, homens de força, mas que não tinham o brilho do Espírito Santo, não carregava o Espírito Santo. Mas lá tinha um jovem, lá tinha um homem que era temente a Deus, lá tinha um homem que buscava a presença de Deus, que era humilde, que vivia para Deus, a qual Deus escolheu. Ei, Deus não escolhe aqueles que vivem de aparência. Deus escolhe aqueles que carregam a presença de Deus, que vivem para Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer em Gálatas 2:20: assim já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E hoje eu faço a pergunta para vocês: e aí, quem é que está vivendo em você? É você mesmo ou é Deus? Quem tem que viver em vocês é Deus, igreja. Quem tem que viver em mim é Deus. Não é eu, não é a minha vontade, não é as minhas decisões, não é as minhas escolhas, mas é as decisões e as escolhas de Deus, é a vontade de Deus para com as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Então, igreja, não vivam de aparência, porque a formosura é uma ilusão. A beleza acaba. Do que adianta ter um rosto bonito? Do que adianta ter um corpo bonito? Se não tem caráter, se não tem valores, não carrega a presença de Deus. Ei, igreja, mulheres de Deus, busquem se valorizar. Busquem ser temente a Deus, porque a mulher temente a Deus, ela é valorizada, ela é valorosa. A mulher temente a Deus, ela edifica o seu lar. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então a mulher temente, ela carrega a sabedoria de Deus. Ela não busca a sabedoria dos homens, ela busca a sabedoria de Deus. Ela busca ser exemplar, ela busca ser exemplo para a sua família, para os seus amigos, para a sua casa, para a sua parentela. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, louvado e engrandecido esteja teu nome, Senhor Jesus. E nesta noite, igreja, Deus está dizendo: mude, se examine. Começa a se examinar, mulheres. Começa a olhar para vocês. Começa a ver, começa a enxergar o que é que está desagradando a Deus, o que é que está fazendo você se afastar de Deus. Se é amizades, afasta dessas amizades. Se é lugar, saia desses lugares. Ei, é preciso renunciar. É preciso renunciar. Para você ser uma mulher temente a Deus, você precisa renunciar. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória, glória a Deus. A mulher temente a Deus, igreja, ela fala com sabedoria.
Ela fala com delicadeza. Ela é reconhecida, ela não precisa falar muito, mas as pessoas já sentem, já veem o Espírito Santo na vida daquela pessoa. Os amigos, a família vai dizer: ei, essa mulher é serva de Deus, ela carrega a presença de Deus, ela tem o brilho do Espírito Santo. A mulher temente a Deus, igreja, ela faz a diferença. Ela carrega o brilho do Espírito Santo. Ela é reconhecida. E aí, igreja, vocês estão sendo exemplo. Vocês estão sendo exemplo para os seus irmãos, para os seus pais, para os seus amigos, no seu trabalho. Vocês estão sendo exemplos? Ou vocês estão agindo como eles, como os ímpios, se assentando nas rodas dos escarnecedores? Estão fazendo como eles, estão agindo como eles? Aleluia, Jesus. Salmos 1 vai nos dizer que nós temos que se afastar, nós não temos que se assentar nas ordens dos escarnecedores, que nós não temos que agir como os ímpios. Mas a mulher temente a Deus, ela não age como os ímpios, mas ela age diferente no meio dos ímpios. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. Então, igreja, Deus te convida hoje para você viver em santidade, para você fazer a diferença. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Louvado seja teu nome, Senhor Jesus. A mulher temente a Deus, ela busca fazer a vontade de Deus. Ela busca agradar a Deus no seu falar, no seu pensar, no seu comportamento, nas suas atitudes. A mulher temente a Deus, ela não age como os ímpios, mas ela se comporta diferente no meio dos ímpios, para que os ímpios possam enxergar, para que os ímpios possam ver que ela não é como eles, mas que ela é diferente, porque ela carrega o brilho do Espírito Santo. E você só se torna diferente quando você carrega o brilho do Espírito Santo. Quando você carrega a presença do Espírito Santo, você é diferente. Você é diferente na sua casa, você é diferente na sua família, você é diferente no meio da sua parentela, igreja. Então viva diferente, seja diferente. Não vivam de aparência, a aparência acaba, a aparência ela é ilusão, a aparência ela é enganosa, igreja. Sejam quem Deus diz que você é. Não minta, não dê falso testemunho, mas glorifique o nome do Senhor. Sejam testemunhas de Cristo, do que Ele fez por vocês na cruz, quando Ele se compadeceu das suas almas, quando o sangue dele foi derramado para nos curar, para nos purificar, para nos limpar. Deus te dá uma chance hoje para você mudar de vida, para você ser exemplo, para você ser testemunha de Cristo, para você viver em santidade. Porque não adianta agradar o mundo se você não agradar a Deus. Primeiro que você tem que agradar a Deus e não às pessoas e não ao mundo. Porque os fariseus, eles queriam o quê? Agradar as pessoas. Eles queriam a glória para si. Eles não davam glória para Deus, mas eles davam glória para os homens. E vocês, igreja, estão dando glória para Deus ou estão dando glória para os homens? Vocês estão agradando a Deus ou vocês estão agradando aos homens? Aleluia, Espírito Santo de Deus. Louvado, exaltado seja teu nome, Senhor Jesus. Então, igreja, o que eu falo para vocês nesta noite, façam a diferença. Seja exemplar. Seja uma mulher virtuosa. Seja uma mulher temente a Deus, que viva para Deus, que carrega a presença de Deus. Porque a mulher temente a Deus, ela é uma boa influência. Aleluia, Espírito Santo de Deus. A formosura é uma ilusão, igreja. A beleza, ela acaba, mas a presença de Deus, ela é eterna. Ela permanece. O Espírito Santo de Deus, ele permanece, ele é eterno. Mas a beleza acaba, igreja. Então não viva de aparências. Não vivam de aparência. Sejam temente a Deus e sejam diferentes. Façam a diferença aonde vocês forem. Aleluia, Jesus.
Que esta palavra possa tocar no coração de vocês, que esta palavra possa edificar a vida de vocês. E nesta noite eu quero desde já agradecer a minha rica oportunidade. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela oportunidade, Senhor Jesus, de estar aqui, Senhor.